Então, boa noite a todos, todas e todes. Estamos iniciando agora, né, neste momento, a nossa sexta reunião de estudos do livro A Ideia de uma Filosofia Negro-Africana, do Maciel Toa. Já fizemos estudos do livro, dos capítulos do livro, né? Hoje é o encerramento. Nós pretendemos que as pessoas que participaram, que tenham conhecimento sobre a obra, que possa também contribuir. Então, o professor Manuel, ele vai ter 20 minutos para fazer a exposição dele. Ele já tem um conhecimento, né, a respeito da obra. Então, ele vem trazer o conhecimento que ele já adquiriu para contribuir, né, com as nossas reuniões anteriores. Tá bom? Mas fica aberto para todos que quiserem contribuir também, claro. O professor Manuel Coscioli Paulo Gomani é doutorando em Filosofia Contemporânea pela Universidade Federal da Bahia, é professor substituto do Instituto Federal Baiano, mestre e bacharel em Filosofia pela Universidade Pedagógica de Moçambique, realizou estudos de mestrado na Universidade de Porto, em Portugal. Atualmente é assistente universitário no Departamento de Filosofia de Machixe, pesquisador no Centro de Estudos de Moçambicano e Etnociência de Tinhambe. Ele corrige depois. Ele é original de Moçambique, né? Eu vou já passar a palavra para ele e ele, se quiser complementar, senão pode passar já imediatamente para a sua exposição. Não sem antes agradecer a sua presença, né? E que já fez uma boa contribuição durante os nossos estudos. Por isso, nós resolvemos chamá-lo para que ele viesse, de fato, agora contribuir oficialmente, né? Porque a fala dele realmente nos deixou bastante instigados. Então, professor Manuel, é com você, tá bom? Lembrando, mais uma vez, para desligarem os microfones enquanto o professor fala. Obrigada. Mais uma vez, saudações a todos e a todos. E quero, antes de mais, agradecer o convite que é me dado para contribuir. E os que estudam as estratégias de comunicação hoje tendem a dizer que a gente tem que evitar fazer agradecimento, mas a minha cultura não me permite isso. A minha cultura me permite que eu agradeça sempre, qualquer oportunidade que me dá. E, ao mesmo tempo, peço perdão por não ter estado em todas as conversas. Eu tive o convite já no meio das vossas conferências e briguei tanto porque eu tinha reuniões na mesma segunda-feira que eu participei, tive que cancelar, que faltar em uma, porque eu estou trabalhando uma disciplina de filosofia africana no Instituto Federal de Norte de Minas Gerais, no curso de licenciatura em Educação Quilombola. Estou trabalhando a cadeira de Introdução à Filosofia Africana. E eles me ocupam exatamente nessas datas, mas já terminei. Se a gente continuar na segunda de agora, prometo que vou faltar menos. E pronto, e quero agradecer mesmo por isso, e é um debate muito forte que vocês têm tido. E pronto, são essas as minhas primeiras considerações que eu posso fazer. E vou começar fazendo. Aliás, uma observação que eu. Só um minutinho, professor. Sim. O seu microfone está dando uma microfonia. Está com 2 aparelhos abertos aí? Não, mas deve ser o ventilador.
Pronto, agora está melhor. Não está? Aí você vai ficar com calor. Não fico, não. Já tem a janela aberta. Eu normalmente uso o fone para isolar o som, mas está sem carga, então é isso. Pronto, eu dizia que eu sou formado, a minha formação foi base, que nós chamamos de graduação, foi em Moçambique, e foi lá onde eu tive uma turma muito boa, em termos da minha geração, porque o nosso currículo é colonial. Nós só temos a filosofia a partir do terceiro e quarto ano. Na verdade, moçambicana, só temos a filosofia no, nos dois últimos semestres, né? Nos dois últimos semestres, que é a filosofia africana, ética africana, todas as filosofias africanas. Mas nós já discutíamos a filosofia desde o primeiro ano. E de tal forma que a maioria dos meus colegas, eles acabaram se ingrando. Esse foi o meu primeiro encontro com as obras. O que mais me apaixonou nesse período foi o debate que eu acho que vocês conhecem do Ebossi Bolagá e Marcinha Tawa. Porque houve um debate fervoroso, um debate igual a do Rousseau e Voltaire, de que outro chamou outro de que, olha, parece que você está nos convidar para regressarmos a andarmos de quatro patas, né? Ebossi Bolagá disse, olha, tal, parece que você também está nos convidar para voltarmos à ideia de uma filosofia totalmente ocidental. Porque Marcial Chao, ele é defensor de uma filosofia profissional, para os que entendem o rigor que ele vai tentar nos dar à filosofia. Foi uma experiência boa. Infelizmente, em vida, não conheci, era o meu sonho, o Marcial Chao, mas depois, mais tarde, como um dos coordenadores do curso de filosofia em Moçambique, consegui convidar Ebossi Bolagá, esteve conosco em Moçambique e conversamos um pouco sobre esse debate que eles têm sobre a filosofia africana. Acho que vocês conhecem o Ebossi Bolagá, faleceu agora em 2018, que é uma das pessoas que se pode ler melhor para entender o Marcial Chao, porque eu trabalho muito com a epistemologia africana. Este é o meu primeiro encontro com a filosofia, com o Chao foi na graduação, o meu segundo, conforme eu falei para vocês, foi já agora, quando eu estava a estudar os problemas contemporâneos da filosofia africana, que é o primeiro capítulo da minha tese já depositada. Então, o que me preocupava aí era estudar aquela que são as correntes da filosofia africana, porque o título do meu trabalho é o TIV, uma noção africana de conhecimento. E eu parto das lições de como a oralidade ela é importante na construção daquilo que Chao, na sua obra, vai chamar de crença não de primeira ordem, se nós quisermos usar o rigor filosófico lá dos caras das analíticas, né? Então, foi essa a ideia. E aí, eu regressei à obra, exatamente, eu fiquei feliz no dia que conversamos, porque exatamente era essa obra que vocês estavam a discutir, que eu chamei uma das obras fundamentais para a reconstrução de uma epistemologia africana. Quer dizer, hoje em dia, quando você quer estudar o leque das epistemologias africanas, você não pode dispensar essa obra. Essa é só minha modesta opinião, da qual vocês estão totalmente podem discordar comigo. Isto é uma conversa, mas eu acho que é uma obra indispensável na construção de toda a epistemologia africana, desde Placide de Temples, Banto Filosofia, Nietzsche, a crise do mundo, a etnofilosofia de Otongi, todo esse leque eu que fui visitando essas obras para discutir esse grande problema que existia na construção.
E a minha conclusão na leitura dessas obras foi, de facto, controverso. Eu tenho discutido agora com o Pessoa Castiano, porque Pessoa Castiano é um filósofo moçambicano que estudou no livro Referenciais da Filosofia Africana esses autores todos também com profundidade, com profundidade. E existe uma crítica severa à etnofilosofia. O que eu fui descobrir ao estudar esses autores e o problema da filosofia africana contemporânea foi, de facto, que a etnofilosofia, que foi o centro da crítica, que encontrou os prós e os contras, e outros se converteram, porque o que faleceu agora, por exemplo, o Tonge, recentemente, ele mudou a tese dele. O Tawa não chegou de mudar as teses, as posições dele, mas o Tonge mudou para dizer que, olha, eu acho que é preciso, eu revejo a minha crítica à etnofilosofia, por causa da questão fundamental que está nesta obra de Tawa, porque Marcel Tawa está preocupado com aquilo que eu chamei de filosofia profissional africana. A filosofia profissional africana seria esta filosofia das academias, esta filosofia que tem aquele rigor. Eu vou ler uma passagem para vocês, para a gente entender mais ou menos o que Tawa está tentando nos dizer, né? Sobre essa questão de filosofia profissional africana. Pronto, é mais ou menos isso. Usaremos o termo filosofia profissional ou filosofia institucionalizada para classificar esta filosofia ensinada nas escolas, na universidade. Quer dizer, a produção de uma filosofia totalmente metódica. Eu queria pedir também a vocês que eu vou controlar aqui, podem parar-me para questionar. Isto é uma conversa. Eu vou até daqui. Tenho mais 10, 12 minutos, mas enquanto eu falo, se sentir autorizada a questionar os termos que eu estou falando, também podemos reforçar a ideia. Então, Marcel então vai trabalhar exatamente isso. Uma das intervenções que eu fiz, que é muito importante, e julgo muito importante na leitura desta obra, era, de fato, aquilo que eu chamo do tempo histórico e tempo epistêmico. Quando a gente faz a releitura desta obra, a gente tem que encontrar esse tempo histórico e tempo epistêmico. O tempo histórico é o que este autor estava a discutir nesta obra. Eu tive a sorte de um dos colegas aqui, exatamente, estava lendo a citação que eu trago na obra. Por isso que foi bom esse encontro, né? Porque aquela citação que dizia que não compreendia, parecia que Marcental estava olhando para a perspectiva, aquela passagem sobre filosofia que diz, a passagem acho que era da página 26, sobre o mito dos negros. Os negros não pensam, essas coisas todas. Essa metáfora. Então, ali é importante perceber que o Marcian Tawa é muito rigoroso na crítica. É um dos escritores que tem uma coerência na produção tentativa muito forte. É muito difícil você encontrar na obra dele, mesmo quando a gente vai para as entrevistas que estão no fim, lá para o fim, no debate, o próprio entrevistador tenta lhe driblar no sentido de colocar questões que pudesse dizer que, olha, mostrar contradição no seu pensamento. Ele vai dizer que não é bem assim que eu estou dizendo. E mesmo a noção do absoluto, logo na introdução, eu gosto muito a noção dele do absoluto, porque quando eu estudei na graduação, eu fiz no meu trabalho de graduação para o bacharelato, o meu trabalho era um relatório sobre o ensino de filosofia. Eu fiz uma relação entre o ensino da filosofia, porque eu sou formado pela Universidade Pedagógica, a universidade que depois entrei como assistente e mais tarde fiz o concurso e admiti. Quer dizer, eu fui formado toda a minha carreira eu saí depois para... A minha saída, por exemplo, para a Universidade do Porto é exatamente devido aos problemas a autores como Ebossi Bolagá, porque eles questionavam sobre esse rigor.
E nós, como tínhamos uma base em Moçambique de formação que não tinha nenhuma perspectiva de filosofia analítica, eu via em autores como Ebossi Bolagá, Marcian Tawa, o Tonchi, um rigor analítico, uma crítica feroz aos universalismos. Então, eu escolhi fazer a filosofia contemporânea na Universidade do Porto para melhor ler e ter argumentos fortes, que é o grande convite que Marciano Tawa vai nos chamando, de que, olha, na produção da filosofia, nós temos que ter um rigor conceitual. Quando a gente encontra os conceitos, por isso que ele há de dar aquele exemplo do EVU, não me recordo a página, de, olha, você se, por exemplo, vai discutir o que é filosofia africana, sem definir o que é a própria filosofia africana, você entra no generalismo. É aí onde ele adentrar nesta grande crítica à etnofilosofia, que é um dos pontos pelos quais eu e Marcelino Toal não nos, não nos entendemos muito bem. Por quê? Porque ele vai dizer que, olha, é preciso que a gente tenha esse rigor. Só que, quando ele vai, por exemplo, fazer uma crítica à etnofilosofia e à mitologia, ele busca conceitos ocidentais. É isso que o Bolaga vai lhe chamar a atenção. De que, olha, você vai fazer uma crítica ao ocidentalismo e aos universalismos, mas parece que você volta a nos propor aquilo que você está nos propor para a gente, porque Marcelo Tal é um contextualista, na minha perspectiva. Ele pede uma filosofia que parta a partir dos conceitos. Então, a introdução da sua obra pode tentar nos perder na releitura, porque ele começa com a noção do absoluto. Mas a noção do absoluto que ele traz é mais ou menos isto que eu fui tentar explicar no meu trabalho de bacharelato. Por quê? Porque quando eu fui introduzido à filosofia, vinham os professores e diziam, a filosofia estuda tudo. Então, a filosofia é o estudo de tudo. Mas é possível, o Marcelino Tawa, o debate entre Ebossi Bolagá e Marcelino Tawa me fez perceber que o absoluto que ele chama atenção é no sentido de rigor na busca do método. Estamos a dizer assim, se o professor de introdução à filosofia me aparece e diz a filosofia estuda tudo, e eu questiono, mas o que é estudar tudo? Então, o Ebossi Bolagá vai dizer que estudar tudo é diferente porque as traduções também nos traem as traduções, porque quando você vai pegar a tradução grega do tudo e vai pegar a tradução própria francesa do absoluto, como ele vai definir na obra, no original, ele fala do todo metodológico, no sentido de que quando você vai estudar aquilo que você se compromete a estudar, estuda-o com profundidade. Então, esse todo é no sentido de profundidade naquilo que você vai estudar. Por isso que ele depois já vir mais nas páginas mais tarde falar da necessidade das partes. Quer dizer, nós cometemos um erro, o erro que ele há de apontar, e muito bom, a própria etnofilosofia, é de ela se limitar, por exemplo, àquilo que ele vai chamar limites dos grupos étnicos. Então, se você se limita nos grupos étnicos, você absolutiza, se você pensa que a filosofia é o todo, e você cai no erro de não neutralidade, você pode confundir o todo da sua comunidade com o todo universal. E é esta crítica que ele há de fazer à filosofia ocidental, dizer que ela vai cair exatamente não exatamente no limite da produção do método, mas no limite de ela pensar que em si ela é a gênese, ela é a origem, e vai excluir outras produções sem se aperceber. Então, é esta noção do todo que ele tenta trazer na filosofia. Pronto, essa é a primeira bagagem que eu tenho deste rigor filosófico. E a questão fundamental que ele traz nesta obra é exatamente a que outros autores vão procurar trazer, que é a questão porque ele faz uma obra fantástica em termos de produção de uma episteme africana.
porque a obra, a, a estrutura da obra, ela parte da genealogia dos saberes africanos e termina com o valor do conhecimento. Ele parte tentando buscar, afinal, o que é esta coisa de filosofia africana? Como é que nós já definimos? Ela se confunde ao mito, ele vai desfazer-se dessa noção do mito e vai buscar esse rigor e vai trazer estas duas componentes muito importantes. Por quê? E quero chamar a atenção aquilo que eu chamo do rigor espetacular do Tao. Vocês, por exemplo, já notaram por que ele vai usar o termo existe uma filosofia negro-africana? Por que o termo negro? No livro ele mostra que é conhecedor de Cheikh Anta Diop. Então, se ele tem um domínio muito alto do Cheikh Anta Diop, ele automaticamente reconhece que a produção do conhecimento e a filosofia africana ela é anterior à filosofia ocidental. Por isso que ele coloca o termo negro-africana para trazer este marco temporal da sua filosofia, a partir de Temples, porque Temples, no Banto Filosofia, ele traz o debate de que, afinal, os negros pensam, afinal, os negros têm alma, quando ele vai reconstruir a noção da força vital. E este debate vai cegar os filósofos profissionais africanos, aquilo que a crítica vai chamar de obsessão pelo Ocidente, e que eu não chamo de obsessão pelo Ocidente, eu chamo filosofia de autoexcrição, porque se alguém chega na tua casa e te nega a sua identidade, você tem que reconstruir uma tradição que diga, que responde, olha, eu penso. Então, ele vai entrar nesta linha e vai chamar filosofia negro-africana. Por quê? Porque na construção da filosofia moderna, debate do século XX, da filosofia africana, ele vai centrar-se exatamente nesta questão da filosofia etíope e da filosofia egípcia como duas filosofias que tinham já tradição escrita. E o debate aqui, por isso que ele vai insistir na questão do mito, é sobre o estatuto da oralidade na filosofia africana. Qual é o estatuto da oralidade na filosofia africana? É este o debate que vai preocupar estes nossos precursores da filosofia negro-africana. Então, o debate, por isso que o termo negro-africana entra mais ou menos para ele distanciar-se de forma temporal e epistêmica e dizer, olha, eu estou discutindo agora este debate, se o negro pensa, se o negro não pensa. Vocês se vão olhar, por exemplo, para o texto de um autor, a Gillenberg, Crítica da Razão Negra, ele vai se inspirar em autores como, muitos não sabem, Ebbo Sibologai e tal. Ele vai ler esses dois autores antes de construir o texto Crítica da Razão Negra. Então, esses autores são um marco fundamental naquilo que é toda geração de filósofos pós-independentistas, digo pós-independentista, depois dos países, o Ghana, Moçambique, toda essa geração, porque o termo pós-colonial pode não nos trazer bem essa geração. Quando você fala de uma geração pós-independentista, há um debate pós-independentista da filosofia africana, que é a filosofia profissional, que está preocupado em resolver questões de natureza social, de justiça social, da economia, política. Mas esse debate ela é fruto do panafricanismo, e o problema do panafricanismo era identitário. Por isso que nesta obra ele vai chamar a negritude, vai chamar o Héro de Senghor, que o Héro de Senghor foi exatamente, é aí onde ele vai falar de, não sei se recordam, vai chamar o Cheikh Anta Diop, vai dizer, Cheikh Anta Diop chamou a atenção a Senghor, quando ele legitima a emoção no lugar da razão, vai dizer, olha, acho que você não conhece a história anterior do debate em África, não sei se compreende. Então, por isso esse termo negro-africano, só para ele provocar, dizer que, olha, eu não, esse debate eu entro, mas para mim a produção da ciência, ela não, africana não tem um marco aqui. Aqui nós temos um debate sobre
a mitologia, o estatuto da oralidade, o estatuto da cultura na produção da nossa. Então, na verdade, eles tentam discutir a questão do método, sem se aperceber. Então, este debate da etnofilosofia vai marcar essa obra de Marcel Tal para mim. E eu a trago na minha tese exatamente como um marco fundamental para a produção das epistemologias africanas. Não sei se meu tempo já se foi, se foi, não tem problema. Nós estamos exatamente concluindo os 20 minutos. Tá bom? Mas 1 ou 2 minutos, se quiser encerrar a sua fala, e depois nós abrimos para as pessoas. Pronto, não, eu já estava encerrando. Eu produzi uma coisinha que são as linhas gerais daquilo que seriam por aí. Mas para concluir exatamente, eu posso dizer que é importante que a gente, ele nos convida eu falei da noção do absoluto, do todo. O que ele nos convida nesta obra, e a todos, por exemplo, o que eu mais adoro é quando ele fala da tarefa da filosofia. E qual seria a tarefa da filosofia africana? E ele é crítico às identidades, aos identitarismos. Ele fala dos contextos, mas ele vai fazer uma crítica. Então, esta noção da tarefa da filosofia africana então ele não se apercebe da questão do que Mudimbe vai chamar dos locais epistêmicos. A produção da filosofia, ele trabalha muito a questão da neutralidade neste livro. Mas para mim, por exemplo, ele esquece que a neutralidade é uma coisa fundamental na produção das filosofias, mas ela não existe na escrita, porque ele vai dizer uma coisa fantástica, que o pensamento é o elemento fundamental da produção da filosofia. Só que o pensamento ele é identitário. Então, eu gosto de dar um exemplo do choque que eu tive quando li o livro Teteto. Foi apresentado o livro Teteto. Dizia que para que você tenha conhecimento, imagine alguém vai a Larissa e duas pessoas e não conhece. Pergunta a primeira pessoa e a pessoa lhe indica a Larissa, por sorte, indica o caminho certo. E a segunda pessoa conhece Larissa e descreve-lhe muito bem. Então, a questão é qual das duas pessoas tem conhecimento? As duas têm conhecimento da Larissa, mas uma teve conhecimento por sorte, então é o que Tauer vai chamar de que mito é conhecimento por sorte, não tem esse rigor. E a segunda pessoa que vai indicar Larissa, tendo certeza de onde ela tem conhecimento filosófico, tem valor no conhecimento, tem valor. Só que o que é engraçado aí é que eu vivi muito tempo pensando que Larissa era uma mulher, enquanto Larissa era um lugar. Então, este exemplo faz mostrar-me de que as neutralidades, os locais epistêmicos, estão presentes na produção de obras filosóficas. E isto Marcel Tauer não se atentou. Obrigado. Muito obrigada, professor Manuel. Eu vou passar agora ao professor Aldo Santos. Ele vai conduzir a reunião a partir de agora. Aldo, é com você. Eu sei, você é bondosa, aquelas coisas mais fáceis, assim, né? Controlar tempo, né? Mas não tem problema nenhum. Primeiro, obrigado, professor Manuel, pela exposição. As pessoas que estão, talvez, participando pela primeira vez aqui deste debate e com esse autor, de fato, o conhecimento e a leitura para nós foi extremamente importante e inovadora. Mas vamos passar a palavra, eu sei quem já levantou. Vamos combinar assim, 3 falas, aí nós devolvemos para o professor para 3 falas que podem ser perguntas, considerandos ou considerações. Aí nós voltamos para o professor,
que aí também, nos 5 minutos, ele opta por fazer o que achar melhor. Tudo bem? Depois, até nós esgotarmos o número de pessoas. E vamos manter também nos 3 minutinhos. Claro que nós não vamos caçar a palavra de ninguém, mas também nós contamos com o bom senso, né? Então tá bom. Sônia, pelo menos a Neuza me ajuda, que eu estou aqui no celular, Neuza, e não tem uma dimensão geral de como se estivesse no computador. Tá. Acho que eu Primeiro precisaria é falar por Nazito. Isso, é Nazito. Nazito, Sônia Então, e Aldaci. então vamos lá, os 3 primeiros. Nazito, é contigo, meu irmão. Nosso Ok, mestrando, nosso Aldo. doutorando aí também em filosofia, isso. Ok, Aldo, obrigado. Boa noite, professor Manuel. Prazer aqui estar falando contigo e com todos e todas e todos, né, que estão aqui nesse encontro virtual. Bom, a tua fala foi bastante elucidativa, bastante, eu diria, a palavra é assim, me fugiu agora a palavra, mas assim, você nos apresentou ainda com mais rigor, como diria o próprio Toa, as questões filosóficas, né, colocadas e trazidas, né, pelo Marcian Toa. Bom, você tocou em vários pontos, né, interessantes, né, eu não vou tocar em todos os pontos, eu escolhi dois apenas. Você falou, né, da etnofilosofia, né, que foi atacada, que foi questionada, inclusive pelo próprio Tovar, e a filosofia Tem profissional, microfone aberto. e a filosofia, e a filosofia profissional, Manuel. O que eu gostaria de saber é o seguinte: pareceu que você disse aí que a etnofilosofia tem alguma relação com a filosofia profissional. Não eu sei, eu entendi também, não sei a mesma coisa, mas existe aí uma relação que foi também criticada, ambas criticadas. Sei que você disse também, né, que a filosofia profissional é a filosofia acadêmica, está mais no campo acadêmico. Já isso, em relação a isso, diverge da etnofilosofia, que me parece ser, me corrija se eu estiver equivocado, a etnofilosofia é uma filosofia popular, uma filosofia de provérbios, não é? E uma filosofia oral. Não é mais, enfim, eu gostaria que você nos explicasse por que ambas foram atacadas, foram questionadas. Eu imagino que, de fato, falar de uma filosofia africana, tendo como base somente esse tipo de pensamento, certamente seria pequeno, seria pequena, a palavra é essa. Não não seria assim uma forma de dizer, olha, temos uma filosofia autêntica. E a filosofia autêntica é uma filosofia que toma por base a dúvida, o questionamento, a crítica. A crítica a princípios que não são aí, que não podem ser considerados como filosóficos ou princípios que estão mais no campo da religião, não é? Da religião e, portanto, não é filosofia. Bom, então, assim, o meu questionamento é em torno dessas duas correntes, não é? A diferença entre elas, gostaria que você explicasse essa diferença, não é? E as razões, além das que eu desconfio de serem tão questionadas, tão combatidas. E, para fechar, depois disso, se você puder falar um pouquinho sobre o erro de Senghor, que eu não entendi, né, qual foi o erro cometido por ele. Obrigado. Obrigado, Nazito. Professora Sônia.
Sônia, seu microfone está fechado. Boa noite, né, a todos, a todas e a todos, e com um especial carinho ao professor Manuel, que nos traz uma reflexão tão pujante, né, da obra do Toba, e como somos aspirantes ainda de pensar a filosofia africana aqui no Brasil, né, afinal de contas, somos afrodescendentes que ainda precisamos nos reconectar à África, a nossa mãe África, de uma forma mais assertiva, com as nossas características afrodescendentes, sem querermos ser africanos e africanas. Isso eu gosto de deixar claro, porque eu acho que é um ponto bem importante, né, das nossas reflexões. Eu estive recentemente, num colóquio na Universidade Federal de Pernambuco, onde tivemos também dois pensadores africanos. Foi muito interessante, foi sobre filosofia africana e afrodescendente, foi bem interessante, foi um encontro também extremamente profícuo, né, e muito bom. Lá, já no início do texto, eu já tinha apontado aqui quando eu fiz a introdução, né, a essa crítica que ele faz justamente à etnofilosofia. Agora, professor Manuel, tem um princípio, que é o princípio da ancestralidade, que ele permeia, pelo que me consta e pelo que eu entendi até agora, toda a estruturação, não só filosófica, mas política, ética e social do pensamento genuinamente africano. A ancestralidade, se for vista pelo olhar filosófico, que é uma das minhas teses, que pode ser, ele não vai perder esse caráter, porque tem esse caráter, ainda da dimensão religiosa, porque falar de ancestralidade, não dentro da dimensão religiosa, por exemplo, como nós temos no Ocidente, não é verdade? Porque a ancestralidade, eu também escutei isso de um africano, ele se perguntando como é que a gente se comunica com os santos, se nós temos os nossos ancestrais. Ou seja, os ancestrais, eles têm uma relação, e já tiveram uma relação direta com o mundo, com o pensar, com a existência de uma forma muito pujante. Por isso que eu estou trazendo é um trabalho que eu estou desenvolvendo agora, de elaborar uma reflexão crítica sobre o conceito de ancestralidade como um conceito filosófico basilar para se pensar todas as reflexões dentro do contexto da filosofia africana. A minha pergunta é, se há uma crítica dessa dimensão, desses provérbios, dessas divindades, né, ou de como a gente queira chamar, dentro do contexto da filosofia africana, para se dizer filosofia, como é que fica esse contexto, por exemplo, da dimensão da ancestralidade dentro dessa crítica? E outra, a gente sabe que a filosofia africana ela está em processo de construção e reconstrução ao mesmo tempo. Eu digo assim, reconstrução porque ela já esteve posta, né? E construção porque ela também tem que trabalhar com as novas questões que são contemporâneas, daí a questão da filosofia contemporânea africana. Porque filosofia africana sempre teve. Está lá o Toya dizendo, não é verdade? Estamos lá no Kemet já existia filosofia. Temos os filósofos, não é? E se a gente fizer um comparativo, que depois isso que eu sinto vontade de fazer, entre os pré-socráticos, os aforismos dos pré-socráticos e os aforismos, eu posso dizer assim, dos pensadores de Kemet, uma compreensão bem ligeira, eu já vi muitas semelhanças, entendeu? Muitos pontos comuns. Então, nada
afinal de contas, os gregos beberam muito nas fontes africanas do saber, do filosofar. A minha questão é sobre o conceito de ancestralidade, porque ele perpassa pelos dois níveis do conhecimento: conhecimento filosófico e o conhecimento religioso também, a dimensão também da religiosidade. Como a religiosidade africana não é a mesma do Ocidente, isso aí eu compreendo, não é? Não tem essa mesma pegada, pelo menos é a que eu compreendo. Eu gostaria de saber como é que fica essa minha fala, o que você traz dessa postura do Toya e se tem algum sentido falar da ancestralidade no pensamento do Marciano Tova como um princípio filosófico também. Essa é uma pegadinha, professor, mas eu tenho certeza que como você vai sair sabiamente dessa. Legal, bacana, Sônia. Aldaci, por favor, 3 minutos. Boa noite, todos e todas. Professor Manuel, Ilustre. Sim. Nossa, tá ruim a minha... Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos ouvindo, pode falar. Estou ouvindo bem. Sim, sim. Tem um ruído. Tá. Tem um ruído no Tem um meio. ruído, né? Tá meio estranho aqui. Mal conectado, alguma coisa assim. Passou. Dá para ouvir agora. Dá para ouvir bem, Preto. Deixa eu trocar de fone aqui para ver se vai melhorar. Tá horrível, eu não sei se é o fone, não sei se é o... Porque se o microfone fica ruim de falar. Parece que melhorou. Eu estou aqui na primeira página, na página 17, na verdade, a filosofia como pensamento do absoluto. A filosofia existe, ela se apresenta como um conjunto de obras ditas filosóficas. A leitura desta obra impõe, a nosso ver, a ideia de que a filosofia é a coragem de pensar o absoluto. O homem pensa, e entre todos os seres conhecidos, ele é o único que pensa. O Marciano Toa, ele faz uma crítica bastante profunda à questão judaico-cristã e islâmica. E nesse contexto, os filósofos europeus que colonizaram, que contribuíram para a colonização do continente africano, eles impuseram pelo poder, e o Marciano Toa vai citar em algum lugar que não peguei, os 3 países Aldaci, travou? O que aconteceu? Sim, travou. Travou? Eu acho que travou. deve ser a minha internet que está muito ruim. Então é isso, mas se estão conseguindo me ouvir, os filósofos europeus, principalmente franceses e alemães, que são os maiores pensadores eurocêntricos e que leva a colonização do continente africano, que a região ela contribui e contribuiu para esse massacre do povo africano. Eu acho que a minha internet está muito ruim, eu não sei se eu consegui me fazer ouvir, mas é isso. Sim. Obrigado, Aldaci. Deu para ouvir, sim, acho que no geral deu para ouvir a pergunta. Professor Manuel, 3 a 5 minutinhos, porque algumas perguntas são bastante parecidas, né? Mas nem sempre são. Pois não.
Sim, sim, sim. Vou começar pelo Aldacir. É Aldacir ou como é que é, colega? Aldacir, Aldacir. Aldacir. Ele se É, denomina de preto lindo, entendeu? Mas eu acho que é um pouco também de exagero, mas ele se chama de Aldacir. na minha tribo ele seria expulso porque os homens nenhum é bonito, as mulheres é que os tornam bonito. Então, se já se denomina bonito, então já seria expulso da minha comunidade, porque não há possibilidade de um homem ser bonito. As mulheres é que nos dão a beleza. Brincadeira, mas isso é facto lá um dos provérbios dos bantos de qual eu surgi é esse. Mas isso para trazer sempre humildade dos homens em relação às mulheres. Essa é a função desse provérbio. Por isso que quando se fala dos feminismos como se tivessem surgido na Europa, se vocês estudassem os modelos de emancipação da mulher africana, vocês encontrariam mais argumentos para defender isso. Enfim, prontos, mas não é isso que me interessa aqui. Ok. Um, Aldacir, a tua resposta, eu posso tentar. Marcelo, a passagem que você cita no início foi chave para eu designar de etnofilosofia por epistemologia social africana, porque todos os filósofos tentaram responder essa questão e fizeram aquilo que Mudimbe, na Invenção de África, vai chamar por biblioteca crítica, porque todos produziram crítica em volta de um problema e acabaram construindo o que ele vai chamar de literatura, conjunto de obras que se centram sobre um único problema e produziram uma biblioteca crítica que hoje fornece este grupo. E temos hoje, por exemplo, este livro como um livro fruto da biblioteca crítica em oposição à biblioteca colonial, que era a que tínhamos antes. Então, o meu argumento de que a etnofilosofia é importante é exatamente nesse capítulo, na minha tese, de que, olha, professor Castiano, Ebossi, Tawa, vocês já nos deram os nomes dos vossos filhos, mas parece que a vossa crítica, o vosso debate foi bom. Então, a etnofilosofia é importante porque produziu uma literatura endógena de uma filosofia contemporânea, entenderam? Estou dando-vos o segredo da minha tese. Compreenderam? Então, quer dizer, eles tentando criticar, eles produziram o que nós precisávamos, a filosofia contemporânea africana, porque todos vão discutir sobre essa questão da mitologia. Então, e a noção do absoluto, insisto, tenham muita atenção, porque esse absoluto não é o dogmático, porque ele é contra os dogmas. É muito importante entender o que ele fala quando diz que a filosofia é absoluta. Então, é mais ou menos nisso. Não sei se... Espero não ter sido feliz, que é o problema na resposta. Volto para a questão do Nazito. Por favor, Aldo, manda-me calar, você tem esse direito quando eu passar o tempo. Porque uma das injustiças desse grupo é o tempo. Vocês têm pouco tempo para discutir questões tão profundas. Só que eu gosto que vocês se sintam assim, porque quando vocês vão pedir a um africano para falar de filosofia africana, vocês cometem uma injustiça, porque vou responder, por exemplo, a Sônia, uma das questões. Sônia, eu tenho um colega que trabalha aqui, é moçambicano, dá aula em uma das universidades brasileiras e trabalha com filosofia africana. Ele ligou-me e queria que a gente conversasse, que eu desse suporte porque no programa dele tinha filosofia da ancestralidade. Ele dizia que nem sabe, não gosta, o termo foi esse, eu não gosto disso. E não sei por que colocaram isso no programa. E eu disse, então você deveria renunciar à disciplina. Entendeu? Você deveria renunciar à disciplina, porque é impossível falar de uma filosofia africana sem o conceito de ancestralidade. A ancestralidade é o Sankofa, é o regresso. Então não tem como produzir uma filosofia africana sem ancestralidade. Vou ao Nazito. Nazito, não é possível produzir uma filosofia africana fora do mito. A crítica mais feroz de Bolagá, tal,
é a passagem da página. Neste livro tem uma passagem, vou correr rápido, na página 81, nas entrevistas, na conversa, no debate. Ele diz assim, já lá para o fim, no 8, acho que é ponto 8, assim, grifo 8, na resposta ao grifo 8. Eu vou só para o último parágrafo dessa resposta. A distinção entre o pensamento e o mito é essencial. Penso que é preferível retomar aos textos próprios de Platão, de Gusford e de Eliade. O mito não é absolutamente dominante. Platão afronta o mito seriamente. Seriamente. Por quê? Vivia em uma sociedade impregnada de mito. Esta é uma crítica forte à etnofilosofia e à ancestralidade. Está a dizer. O mito, só que ele depois vai colocar isto à religião. O mito que se conta com o sabor de Deus, Moisés, anjos, Maomé, papapá. Evidentemente, a Bíblia coordena, papapá. Depois ele vai criar uma sentença. Vai dizer, você fala de uma definição estreita da filosofia, quando fala do mito. Sem dúvida, você quer que ampliemos o modo de conter o mito. Cairíamos, então, na etnofilosofia. É tal que está a dizer isso. E Bolaga vai pegar este pensamento, vai dizer, olha, você está nos chamar para irmos buscar o rigor metodológico em Platão, que também é um conjunto de mitos de Sócrates. Então, você deve não estar bem. Entendeu? Compreendeu? Então, o Bolaga vai dar uma rasteira aí mesmo ao tal, vai dizer, olha, o que há que não é mitológico na obra de Platão? Entendeu? Então, este é o que Bolaga pergunta. Claro que Tawa depois responde em outras obras, porque ainda tinha tempo, mas entendeu? Quer dizer, o que eles vão discutir de fato, para vocês entenderem que era um discurso tenso entre eles, né? Os dois são camaroneses, por sorte, mas era um discurso tenso entre eles. Então, esta filosofia profissional, a diferença entre a filosofia profissional e a etnofilosofia é exatamente que a filosofia profissional, a etnofilosofia, ela é tida, porque o grande problema da etnofilosofia é que ela tenta responder à obra de 1945 de Temples, La Filosofia Bantu. Porque se você tirar essa obra, esse debate é infrutífero. Porque todos eles estão a tentar dizer que a mitologia, essas coisas não podem ser filosofia. Não fui eu que falei, foi o Tawa que falou agora. Então, mas não é possível para os críticos de Tawa e Kagame entra nessa crítica, não é possível. O que é o erro de Senghor? O erro de Senghor é que Senghor disse, olha, Senghor é criticado até na literatura, porque Senghor vai dizer que a filosofia, aliás, o pensamento europeu é racional e o pensamento africano é emocional. Então, o Cheikh Anta Diop pode trazer Egito Antigo, o osso de Xangô, para demonstrar que não há nada de emocional nestes seres africanos. Sempre produziram um conceito totalmente racional. E às vezes nós nos perdemos, por exemplo, porque eu chamo a atenção a isso, por isso que eu volto a dizer que é injusto pedir a um africano que fale da filosofia africana, porque nós estamos em ilhas em África. Entendeu? Então, eu não estou falando, estou tentando falar na Terra. O que eu estou falando da filosofia africana nesta convosco é um grau de areia para aquilo que é a filosofia africana. Então, não me tomem como alguém especialista, não, porque filosofia africana é vasta. E há injustiça na produção. Se vocês, quando vocês sempre que lerem, eu peço isso, sempre que lerem obras de filósofo africano, encontrem lágrimas, porque Tawa, neste pequeno livro, ele escreve coisas que dariam 1000 obras, porque os africanos essas obras são patrocinadas, tem rigor de páginas, então há um sofrimento
para ele tentar explicar grandes coisas em poucas páginas. Então, esses autores escrevem no meio de um sofrimento. Quer dizer, eles têm que produzir muita, porque a pergunta é, o que é filosofia africana? Mas então, isso não cabe só para tal. Então, entendam quando ele escreve isso. Não caberia para uma central definir o que é filosofia. Por isso que ele brinca, Sônia, você fala de pegadinha, ele faz uma pegadinha, porque ele usa o termo filosofia negro-africana. É fantástico. Ele brinca com isso. Ele é bem-humorado na escrita, ele é negro-africano, para mostrar que, olha, eu estou concentrado no que os negros escreveram. Porque a filosofia contemporânea egípcia não é negra. Quando o Egito contemporâneo não é negro. Então, ele está atento a esta crítica de Cheikh Anta Diop. Então, diz que, olha, se eu vou falar, então vou colocar negro para não me confundir, porque ele é tão espetacular na sua... Se eu tivesse um mínimo de rigor deste senhor, eu não sei onde eu estaria. Mas é mais ou menos nesse sentido que ele produz essa obra. Só a questão da ancestralidade, acho que já respondi. A estrutura do pensamento africano, ele está sempre enraizado nisso, né? Veja, por exemplo, a questão que você coloca de como eles respondem. Essa serve também para responder ao Nazito. Quando eu falei convosco, da outra vez, citei a obra Vida e Obra dos Ilustres Filósofos, de Diógenes, o Daxógrafo, só para recordar às pessoas que foi primeiro os gregos que foram primeiros gregos que se sentiram incomodados com a produção não europeia, nesse caso do Egito Antigo e do Oriente. Então, a filosofia é sempre... olha, nós temos um problema. Eu fiz a correção de um texto de um amigo meu que está a fazer doutorado na Universidade Federal de Pernambuco. O texto dele é sobre as religiões, a medicina tradicional, a ancestralidade. E nós levamos muito tempo, porque ele usa o termo medicina tradicional, que é um termo cunhado pela OMS, pela organização. A medicina oriental é chamada medicina natural, a africana, tradicional africana, e a outra convencional. Então, há um perigo quando você pensa a África a partir da religiosidade, porque o conceito de religião é posterior à concepção cosmológica dos africanos. Então, não cabe nem o conceito cultura, nem o conceito religião para a descrição daquilo que foi produzido antes da entrada da antropologia como ciência em África. Então, é sempre diminuto produzir conceitos de ancestralidade dentro dessas duas convenções. Para eu fugir a estes dois conceitos de religiosidade e de cultura, na definição, eu costumo usar a dimensão axiológica, porque a axiologia pensa um pouco de tudo. Então, tem esse rigor. Eu digo dimensão axiológica do pensamento africano. Então, pensar uma ética, porque a ética é o estudo das culturas, dos valores. Então, quando você empresta o termo axiológico, você foge um pouco ao rigor do conceito religiosidade e cultura. Então, a ancestralidade está presente e ela fica sempre aí como a grande armadilha conceitual, aquilo que Castiano e Mudis vão saber que, olha, um dos grandes problemas dos africanos é que, para falar de África, tem que primeiro fazer a descolagem conceitual, porque nós começamos por um conceito que não é nosso. Hoje eu fui fazer uma aula num dos institutos sobre a consciência negra. O meu tema era a descolonização do conhecimento e produção e descolonização do conhecimento, decolonialidade. Então, uma das perguntas que eu disse, como é que é doloroso produzir? Você vai estar numa sala de aula, aqui na Bahia, e você diz aos meninos, vão pesquisar, todos eles, vão pesquisar sobre a filosofia africana. Ou imagine se você dissesse, vão
pesquisar sobre a obra de Tawa, Filosofia Negro-Africana. Ele diz que existe, mas se os meninos de 18, 16 anos negros, para entenderem o que significa filosofia negro-africana, tem que trabalhar 3 conceitos, se formos ao rigor de Marcian Tawa. O primeiro é o conceito de filosofia, o segundo é o conceito do negro, e o terceiro é o conceito de África. Só que o conceito de negro é pejorativo no dicionário, então ele tem uma quebra identitária, logo já não tem a mesma dinâmica e amor, ele vai construir, porque se você for ao conceito negro no dicionário, é aquilo que não tem luz, aquilo que não existe, então, logo a priori, essa descolagem conceitual, os meninos não estão preparados, mas nós já estamos preparados, porque já vencemos esses estereótipos, mas definir filosofia negro-africana, então você poderia dizer filosofia sem luz africana, então você não... Filosofia preta africana, filosofia péssima africana. Então, nós diríamos que existe uma filosofia sem luz africana, se nós substituirmos o termo negro. Então, essas descolagens conceituais são fundamentais para a produção, é o que Tawa nos alerta, essa é a grande vantagem da obra de Tawa. Então, a mitologia, ela é etnofilosofia. Nós não podemos... Por isso que eu critico Tawa. Olha, você não pode desfazer, não pode confundir o mito da religião ocidental e o mito das tradições africanas. Então, esse é o cuidado que devemos ter. É muita coisa, gente, mas pronto, vou me calar. Professor, nós pedimos desculpa, mas... Temos um probleminha aqui que, gente, já foi uns 16 minutos, mas a gente não tem nem como parar, porque eu pedi para parar, porque você está dentro de uma explicação extremamente importante. A Sônia levantou a mão novamente, mais alguém levantou a mão que eu não tenha percebido aqui, Neuza? Só a Sônia. Vamos para as inscrições finais. Sim, a Deusuíta depois, tá? Deusuíta, Sônia, então depois Deusuíta. Vamos lá, então nós temos a Sônia, que já é a segunda vez para falar, a Deusuíta, o Abel. Mais alguém? Para a gente já ir fechando esse segundo bloco aqui. Mais alguém? Valner. Tá. Bom, legal. Então são 4 pessoas. Eu vou abrir a fila aqui. Você abre para 3 ou já fala os 4? Não, eu estou sugerindo que façamos, porque a gente sabe que as respostas são um pouco demoradas mesmo, e que, portanto, o professor fica à vontade para a gente não estourar muito tempo aqui. Então, podemos fechar nessas 4 inscrições. Eu também queria colocar a minha, uma rápida também. Daí a gente fecharia por aqui, tá bom? Tá, só para tirar uma dúvida. A Deusuíta baixou a mão porque sumiu o nome dela aqui. Abriu novamente. Tá lá. Tá bom, então vamos lá. Então, Sônia, 3 minutinhos agora para a gente ficar no tempo. Professor, eu quando penso na ancestralidade como princípio, eu vou para a nigeriana Ieron Kiyonomi, né, que eu acho que se pronuncia assim. Eu trabalho o texto dela porque eu estou discutindo a questão de gênero e ela vai mostrando que a questão de gênero é uma construção ocidental e não africana, né? Ela vai para as comunidades iorubais primitivas e ela trabalha com a ideia da cosmopercepção, não mais como a cosmovisão. Né? Então, isso é bem interessante, porque aí eu penso que já sai desse eixo colonizador e já entra mesmo dentro do pensamento originário africano, no sentido que vai antes da própria colonização, que ela nos leva até lá, até as comunidades iorubais antes da colonização, e vai mostrando a estrutura política, socioeconômica e principalmente linguística, né, para dizer de que o gênero é uma invenção
estritamente ocidental e não africano. Então, eu acredito que a mesma coisa acontece com a questão do princípio da ancestralidade. Porque quando a gente reporta a esse tema, a uma cosmovisão, aí, ou a gente vai para a cosmogonia, aí eu penso que a gente está ocidentalizando e está saindo e está deixando o conceito não mais no campo filosófico. Mas como a gente vai para uma cosmopercepção, como nos fala a socióloga nigeriana, eu penso que esse pode ser um caminho e compreendendo, por exemplo, até essa noção de mito, essa noção de absoluto, a noção do negro, né, do que é ser negro, afinal de contas, o que é a filosofia, eu penso que é um caminho para trabalhar a ancestralidade como um princípio rigoroso filosófico dentro do pensamento africano. Eu não sei se eu me fiz entendida, era isso. Obrigado, Sônia. Deus, Rita. Percebi. O Aldaci, seu microfone está aberto. Boa noite. Para os que não me conhecem, eu sou Deusuíta, estou aqui em Belém do Pará. Também com formação em filosofia, trabalho na rede estadual do ensino médio, com o ensino médio. Na verdade, professor, na sua fala, eu percebi uma questão, não sei se percebi bem, mas que o senhor falou sobre a questão da genealogia dos saberes para construir o conhecimento. Então, chamou a atenção também, eu estou aqui com um livro, não sei se é do seu conhecimento, é do autor V.Y. Mudimbi. Valentim Mudimbi. Mudimbi, deixa eu levantar mais o som deste... O som aqui desse... Então, eu vi aqui no prefácio do livro que a preocupação dele é o seguinte, ele diz, este livro é sobre uma ideia, a ideia de África. O que é essa ideia? Ele faz uma pergunta. O que é essa ideia e como ela se relaciona com a literatura contemporânea? E ele diz, ao voltar a essa pergunta, obriguei-me a enfrentar um problema simples. Que tipos de história sobre a África devo contar aos meus filhos americanizados? Então, ele segue com essa preocupação. E, mais adiante, ele escreve, ainda no prefácio, focando apenas nos últimos 5 séculos, é possível mencionar 3 monstruosidades extraordinárias que aparentam ser uma parte intrínseca da história ocidental. E ele menciona o tráfico de escravos e sua política desde o século XV, o colonialismo e o imperialismo vigentes no final do século XVIII e ao longo do século XIX, e o fascismo e o nazismo do século XX. Por que eu fiz esta leitura? Porque ele vem aqui praticamente pela metade do prefácio, continua dizendo que, ao final do meu livro, confronto o impasse atual. Qual a ideia de África as ciências sociais oferecem hoje? Achei interessante. E ele resume esses 5 capítulos, que são os 5 capítulos do livro, são histórias escritas para meus filhos, americanizados, nascidos na África. Ele faz aqui uma colocação bastante. Então, eu faço aqui uma questão aqui, não sei se é uma pergunta, apenas uma exposição. Mas uma pergunta. Seria, professor, o método indutivo um dos meios indispensáveis para a construção de uma filosofia negro-africana?
O método indutivo seria uma atividade, uma via mais necessária para a construção desta filosofia? Era isso, obrigada. Obrigada, professora. Abel, 15 minutos. Boa noite a todos. Professor Manuel, que me causou, assim, uma vontade de fazer uma pergunta, que foi a ligação que você falou, né, do Toa com o Achille Mbembe sobre a crítica da razão negra, né? Que tem uma certa... Eu gostaria que você, se você pudesse discorrer um pouquinho mais sobre isso, qual a influência, né? A diferença, a importância dessa obra, né? Qual a importância para a África, né? A diferença que ele faz na Europa, né? Mais ou menos isso. Obrigado, Abel. O cachorro também está aí ouvindo e participando também, que legal, né? Isso. Os animais têm também assegurados pelos espaços públicos, enfim. O professor de... Valner, tudo bem? Boa noite, já estou presente. Por favor, professor. Certo. Eu fiquei bastante feliz com a apresentação do professor Manuel, né, que ele traz bastante esclarecimento sobre a obra de Martin Toa. Eu não queria falar, só que ele falou uma coisa que me chamou a atenção sobre a questão da filosofia negra, não é? Mas seria um pouquinho você destacar um pouquinho mais sobre a questão de negra, mas tu estava falando, porque isso me faz entender uma diferença que tem, de acordo com a sua fala, porque o Eulif Fanon, a percepção do negro na obra dele, ele tem uma outra percepção do que você acabou de falar, porque ele diz que o negro, no caso, se for pesquisar no dicionário, tem uma conotação diferente, que é pejorativa, no caso, né? Algo que é péssima, tal, isso. Mas no Brasil existe uma confrontação ideológica sobre esses dois termos, preto e negro. Mas qual seria o certo, no caso do Toa, o que ele fala, e a diferença que Francis Fanon mencionou na obra dele, que é a pele negra, máscaras brancas. E também a obra do Achille Mbembe, Crítica da Arte Negra, mas ele perguntou o que é o ser negro, ele respondeu mesmo na obra dele. Mas como você consegue destacar essa forma de ser negro, no caso, ou seja, por que não ser preto, no caso, por que não é uma filosofia preta, ou seja, na consciência negra preta? Terminou, professor? Legal. Neuza, lê meu tempinho rapidinho, 2 minutinhos também. Aldo, tem uma pergunta aqui no chat, eu posso ler? Pode ler. Ele vem com um comentário depois, mas só a pergunta para o professor Manuel. Em que difere a ideia de mito africana da ideia do mito na filosofia tradicional ocidental? Aí ele faz um comentário. Eu acrescentaria uma quarta monstruosidade contemporânea às 3 citadas no livro lido pela professora Deusuíta. A criação do migrante clandestino, que se apresenta potencialmente como uma nova forma monstruosa. O que acham? Agora, 3 minutinhos meus, você anota e depois a gente vai passar para o professor. Gostaria do nome do colega que falou sobre o negro, só o nome dele. Deus, você tem o nome de quem fez a pergunta? Osvaldo. Não, Valner. O nome? É Valner. Legal. Esse comentário e essa pergunta é do Igor Vogrig, que está no chat. Pronto. Tá, legal. Bom, nós tínhamos combinado em fechar
porque nós temos um tempo, já são 21h21, então acho que nós vamos ver se a gente consegue terminar até as 21h30, eu acho que, mas vamos tentar. Só, professor, 3 observações aqui. Na verdade, eu gostei muito do livro, gostei muito e do seu recorte, digamos assim, e a sua razoável identificação com as concepções socialistas que ele cita no livro, né? E no nosso objetivo, na página 58, você tem lá a questão de um povo que luta pela sua libertação, busca reconquistar sua humanidade perdida. Esse é o primeiro ponto. Depois ele fala que o inimigo não é somente o invasor estrangeiro, porque também eles vão encontrar, no processo de colonização, própria civilização local, os habitantes também, pessoas que vão colaborar com o processo de colonização. E ele também fala do processo da revolução. E no seu entendimento, de que tipo de revolução que ele está falando? Né? Que tipo de revolução? É uma revolução cultural? É a revolução filosófica? É a revolução de pegar nas armas dentro de um contexto definido para poder mudar o processo de colonização e recolonização? E ele fala também que a colonização é um processo, e a revolução é um processo também de autorrevolução. Né? E também conclui, até chegar no item C, ele diz o seguinte, que luta obstinada contra as forças interiores do sistema mundial de dominação e de opressão, mas também solidariedade com todas as forças que no mundo combate o monstro, né? Ao sistema mundial de opressão e exploração, as forças revolucionárias devem opor uma frente de combate anti-imperialista, também de caráter mundial. É claro que, num determinado momento, o livro também explica a África, para poder se libertar, também teria que evoluir e avançar em suas condições também econômicas, enfim. Eu queria só entender, que, na sua opinião, o que ele está querendo dizer em relação a essa questão da revolução, da libertação do povo, enfim. É isso, já passo a palavra para ti, para você. Agora temos 6 minutos, que não vai dar, né? Porque a outra foi 13 minutos. Oi, Neuza. Nós temos uma pessoa só que levantou a mão. Havia uma outra, mas abaixou a mão, eu não sei quem era. A Liz Meres, podemos abrir para ela? Vamos lá, então, vamos lá. Já que a gente está agora, vamos lá, Liz. Vamos então para a gente... 3 minutinhos. Liz, seu microfone está fechado. Liz Meres. Ela baixou a mão, mas não está... o microfone está fechado. Bom, eu acho que podemos passar então para o professor. Eu não estou conseguindo, ela não está conseguindo se manifestar. Professor Manuel, por favor. Sei que é um desafio grande, mas também nós pedimos desculpa, viu? Não é nosso interesse discutir a filosofia africana também nesse afogadilho, não. Nós estamos iniciando um debate sobre essa temática. Mas isto volta a dar razão a que essas questões não são mimimi, né? Volta a dar razão porque a compreensão do mundo passa pela compreensão de África. Eu dizia hoje lá que não basta a consciência negra, é preciso também a consciência histórica. Se você tem consciência negra, você busca identidade. Mas se você tem consciência histórica, você busca a dupla dimensão identitária e da ancestralidade de quem tu és. Eu vou começar, Aldo, para eu ser rigoroso e não esquecer, vou começar por ti. A questão sua é simples. Os filósofos nunca pedem as pessoas para pegar as armas. Eles vão ao diálogo até o último lugar. É por isso que o movimento negro, por exemplo, no Brasil, eu chamo ele de romântico, porque se nós pegarmos o movimento negro dos Malcolm X e dos africanos, ele foi mais rigoroso. Então, ele está a pensar dentro do panafricanismo. Chamei a atenção para não esquecer isso.
e ele faz uma crítica a essa ocidentalização. Mas é este lugar dele, da neutralidade, eu costumo dizer, do financiador, de sempre ter o cuidado no rigor da palavra dele. Porque não esqueçam que esses filósofos foram cunhados pelos franceses por filósofos da traição, não da tradição. Foram chamados por filósofos da traição. Por quê? Porque eles aprenderam dentro de um rigor ocidental, mas quando eles regressaram à África, traíram o rigor que eles aprenderam e começaram a produzir dentro das identidades. Então, eles são chamados por filósofos da traição. Diegné, na sua última obra, eu tenho uma obra aqui que ele analisa este livro aqui. Não sei se vocês conhecem, esse do Bergson e a pós-colonialidade. Ele pensa Senghor e Equibar. Não sei se conhece esse livro. É um autor recente, está vivo. É um autor que defende a questão aquela tese da luta pelo regresso dos objetos históricos para a África. Esse grupo de pensadores que estão na França estão defendendo isso. Então, ele, de facto, na verdade, ele está preocupado com a primeira colonização mental, mas simplesmente eles estão preocupados com a colonização, com a liberdade econômica. Esta brincadeira que ele está fazendo, esse trocadilho, ele fala da liberdade econômica. Ele diz, sem identidade, nunca vamos chegar à liberdade econômica, porque o panafricanismo só conseguiu um objetivo, que é libertar a terra. Mas ainda não nos libertou das identidades, ainda não nos libertou da questão da autoestima. O único objetivo... Existia um projeto panafricano que se chamou Pacto Cultural. Estás a ver? Carta Africana sobre a Cultura. Estás a ver? Esse nunca se realizou. Então, ele chama atenção a questões culturais, mas, sobretudo, para mim, eu penso que ele está a pensar mais do lado econômico. Na libertação mental, aqui ele fala a libertação mental, o que vai chamar o Gujwationgo. A libertação da mente vai ser fundamental para a libertação econômica, porque sem epistemologia, sem pensarmos, eu entro mais, é por isso que eu gosto de lê-lo no campo do pensamento. Aquele primeiro parágrafo que o colega, acho que é o Aldair, eu não me recordo, chamou a atenção sobre o absoluto. Aquele primeiro parágrafo é chave. Ele começa a dizer, olha, se nós não pensarmos, não vamos nos libertar. A chave dele, porque a definição do que é um filósofo e do que é filosofia gira em torno do pensar, do rigor do pensamento. Então, essa identidade dos sujeitos libertos do ponto de vista de emancipação mental, emancipação do conhecimento, é que vai produzir outras formas de emancipação. É que ele vai se calhar podemos dizer, fala de emancipação filosófica, porque ela é que vai dar a emancipação crítica, que depois vai produzir a emancipação econômica. Então é mais ou menos isso, porque todos eles vão lutar por essa questão do monstro que é o colonialismo. Gente, tem muita coisa. Deus Uita, você falava da possibilidade da indução. Olha, eu tenho este livro que eu adoro desde a minha graduação, nos países onde eu vou, eu compro a versão. Na casa do meu pai, do Apiá. Na casa do meu pai, de Apiá. Este livro eu adoro porque a questão não é a indução, não é nenhum método ocidental. Isso serve para a questão do algo. Apiá é um privilegiado filho que tem melhores condições na Inglaterra. A mãe era muito rica, fazia parte da classe alta, mas o pai é ganês. Ele conta numa das entrevistas, e parece que retorna nesse livro, que perguntou ao pai o que queria que ele comprasse. Aldo, isso serve para a resposta do Tawa. E o pai pediu tênis da Nike e Coca-Cola. Então, o problema não é só dos jovens. Eu, quando pergunto à minha mãe, vem gente aí, o que tu queres? Ela quer Ipanema. Então, quer dizer, esta colonização imperialista, ela ainda, dos bens materiais, não sei se Aldo está a entender a dimensão da minha resposta. Quer dizer, nós temos terra, não está a pedir trator, não está a pedir
coisas que nos possam emancipar do ponto de vista de produção material de riqueza. Então, este é o complexo que ainda existe, fruto do que Kwame Nkrumah, no livro Consciencismo, vai chamar de a colonização que foi nos dada. As elites africanas, para Nkrumah, foram pela inteligência, foram produzidas para a riqueza material. Porque a África foi construída pela elite diaspórica. Por isso que os ricos africanos ainda acreditam que os seus filhos têm que estudar fora para regressarem e continuarem a elite daquele que vem de fora. Então, essa crise identitária ainda existe do ponto de vista político. Então, nós ainda não temos esse espírito de produção do material, do operário. O monstro ainda está lá conosco. Ainda temos instituições coloniais e sujeitos decoloniais. Essa é a grande guerra que nós temos que lutar contra nós mesmos. Então, é isso, Deusuíta. O livro do Mudimbe tenta exatamente buscar... Mudimbe, a passagem que você leu, tem uma passagem igualzinha, parece plágio, no livro Crítica da Razão Negra. Enquanto o Mudimbe está preocupado com a questão ligada ao pensar africano, o que é Mudimbe faz uma biografia, a invenção do negro. Ele vai colocar na história aí mesmo, vai colocar exatamente esse mesmo período histórico, só que ele depois vai colocar a escrita como uma invenção da autoescrição. Só depois do segundo período o negro aprende a escrever, e quando ele aprende a escrever, pelo menos começa a ser sujeito de si mesmo. Enquanto no período do Atlântico, ele era objeto, era homem-máquina, ele era que fazia as obras, essas coisas. E o último período é esse que ainda não conseguimos nos emancipar do neoliberalismo, do capitalismo, em que nós ainda não temos esse poder econômico. E sem poder econômico você não produz. Não há universidade que se sustenta sem dinheiro, por exemplo. Então, é mais ou menos por aí. Então, ele chama a genealogia do conhecimento, que é preciso voltarmos às formas africanas de produção de conhecimento, legitimarmos essas formas de produção africana de conhecimento, daí é que podemos valorizar aquilo que é gnose africana, porque ele vai terminar com a concepção de gnose. O que é gnose africana? É a mesma questão de Tawa. Tawa está preocupado com o que é a filosofia negro-africana, o que é um pensar negro-africano, na verdade, é exatamente isso. Olha, Ejoaldo, eu vou ler, não há desconexão, só que Fanon, eu vou ler uma passagem para ti. Fanon é psicólogo, se Fanon fosse um psicólogo, hoje, na psicologia contemporânea, ele estaria no grupo dos psicólogos positivistas, aqueles que só pensam o lado positivo. Vou ler uma passagem aqui no livro Crítica da Razão Negra, sobre Fanon, e nessa questão do negro. Em Fanon, o termo negro advém mais de um mecanismo de atribuição do que de autodesignação. Não sei se compreendeu. Em Fanon, o termo negro advém mais do mecanismo de atribuição do que de autodesignação. Ele diz, eu não sou negro, declara Fanon, nem sou um negro. Negro não é nem meu nome, nem apelido, e menos ainda a minha essência identitária. Sou um ser humano. Então, ele nem quer saber disso do negro, entendeu? Então, ele não faz a descolagem conceitual. Fanon não é africano. Fanon é um pensador diaspórico. Então, ele pensa a partir da diáspora. Então, ele já libertou-se das amarras. O conceito dele é outro do negro. Mas o africano, ele não tem espaço para discutir, o tal não tem espaço para escolher se pode ou não pode ser negro. Por exemplo, o negro brasileiro é negro brasileiro. O negro africano é africano. Já é negro, querendo como não. Mas o brasileiro pode escolher essas categorias. Então, o diaspórico ainda tem aquilo que Dubois chamou duplo sense. Você vai perceber a crise da dupla. Quando eu me chamo americano, estou me reduzindo. Quando eu me chamo negro-americano, estou me reduzindo. Essa
essa luta da sua consciência dói para os negros diaspóricos. O africano não, como o Mbembe vai dizer, ele já veio imposto e ele faz a autoinscrição. Ele tem que se negar. Ele tem a obrigatoriedade de se negar, porque ele foi até o continente foi dado, a África, não fomos nós que escolhemos esse nome. Então ele tem, o Mbembe vai chamar a atenção, ele não se autoescreve nisto. O africano tem que se autoescrever. Então ele não tem como fugir disso. Você viu essa semana aquela senhora que provocou a um segurança dizer: você é africano? Você é de onde? É brasileiro? É da Nigéria? É do Guiné? Quer dizer, porque todos esses atributos podia dizer que são pejorativos. É brasileiro, é africano. Quando chega no conceito de africano, começa a dizer os países africanos, porque tudo é pejorativo. Mas há esta diferença entre ser negro africano e ser negro fora. Existe essa coisa. Não há comparação de sofrimentos, mas a concepção é diferente. Os negros brasileiros têm liberdade há mais de 200 anos, os africanos há menos de 50 anos. Então, ainda é forte a colonização mental nos africanos. A autonegação é forte. As crianças, por exemplo, eu cresci na escola, diziam na nossa língua nativa, quando você fazia coisa errada, dizia: poxa, esse gajo parece um preto, não quer ser branco. Quer dizer, nós já tinha essa ideia de que, olha, todo tipo de ato positivo que você ter é a mudança de negro para o branco. A sua cor de pele pode mudar quando você... Então, Fanon não tem esta concepção. É um positivista, não sei se percebeu aí. Igor, de fato, eu quando fiz a distinção entre mito africano e mito ocidental, fui mesmo ao rigor de Toa, porque Marcian Toa, aliás, como vocês chamam, ele diz que desde o momento que tenhamos rigor na concepção dos conceitos, nós podemos seguir com eles. Isso é muito importante para tal. Então, é como o Dussel na América Latina, né? Ele vai dizer: olha, eu não vou usar o termo descobrimento, vou usar encobrimento. Então, quando você faz essa descolagem conceitual, você tem mais argumentos para construir sobre o lado positivo, o lado si. É como a Makota Valdi e outros vai dizer que nós não somos descendentes de escravos, somos descendentes de escravizados. Quando você começa a mudar esses conceitos, você produz melhor narrativa e melhores argumentos. O que vocês aqui no Brasil chamam letramento racial. Parece brincadeira, mas o letramento racial é fundamental. A minha filha falou comigo e eu disse: olha, filha, eu vou trazer uma boneca africana para si. Ela disse: pai, estou feliz. E quando liguei novamente, falei com ela, ela me perguntou: mas pai, você não pode comprar uma boneca mais normal? Quer dizer, então a Disney está lá em casa dela, Deusiane. Quer dizer, ela acha que a boneca normal é uma boneca não africana. E eu sou intelectual, entre aspas, eu tenho que escrever texto. Isso me abala na escrita, entendeu? Mas o Fanon não tinha estes problemas na sua produção de texto. O Fanon era casado com uma branca, tinha essa concepção também um pouco evoluída. Ele tinha que pensar, porque a armadilha da identidade, como a Santeide, tem que ver também com os nossos meios pelos quais a gente circula. Eles vão ditar muito a nossa posição do que é negro. Por isso que Fanon vai sair desse debate e vai dizer que, olha, eu sou um ser humano, acabou. Mas Fanon depois se arrepende daquelas obras. No fim da vida de Fanon, há um autor, há um documentário, não sei se vocês conhecem, sobre Fanon, fantástico. Fanon passou por crises, quando foi à África, até chegou a pensar no próprio suicídio. Então, ele tinha que escrever que é forte, mas sofreu, o Fanon. Então, esses caras sofrem, né? Não é fácil ser negro. Então, é mais ou menos nesse sentido. Olha, eu não vou conseguir responder a todas as questões, mas para terminar, uma questão sobre a Yaomi.
Olha, vocês têm alguém que tem que trazer aqui no Brasil, a socióloga sobre a invenção, o livro A Invenção da Mulher. Os primeiros 2 capítulos são uma crítica fenomenal aos autores negro-africanos. Ela faz ela chama atenção ao patriarcado na obra de autores como africanos. Então é preciso também reler a Amy nessa onda de crítica que nós também cometemos como autores africanos. Eu gosto muito dela. E de facto, você quando faz a descolagem conceitual, sai dessa dimensão cosmopercepção, você muda tudo. Porque a cosmopercepção é diferente de cosmovisão, porque demonstra o limite que nós temos na percepção das nossas cosmovisões. Os gestos, por exemplo, de ancestrais. Por exemplo, há um vídeo que circula no YouTube. O que nós diríamos de Jesus se aparecesse hoje e fizesse o milagre da cura dos olhos com o lodo? Diríamos o quê? Que é um feiticeiro, né? Então, a cosmovisão que você tem depois de ser doutrinado para entender uma coisa é mais ou menos isso, né? Então, Jesus era feiticeiro no sentido tradicional do termo. Ele usava magia, a magia. Ele aprendeu um pouco isso em África, alguma bibliografia diz isso. Então, o termo feiticeiro foi pejorado mais tarde. Então, os conceitos são muito importantes. A beleza... Vocês não poderiam ter escolhido a melhor obra. Este cara, o Tawa, é um epistemólogo nato, no sentido de como ele apresenta os argumentos. Porque eu costumo dizer que a filosofia africana só vai sobreviver se ela conseguir produzir epistemologias e argumentos que sustentem as suas teses. Então, Tawa nos oferece esta barreira. Eu não vou conseguir responder a todos, mas preferia terminar, já vou cansado, preferia terminar exatamente nesse sentido de... Peço perdão àqueles que eu não consegui responder, mas a ideia era conversar e não responder. Então, tem estas... a não ser que tenha uma questão muito, muito, muito importante que eu não tenha... sobre sim, essas obras, Antile Mbembe, ele pensa a partir dessas obras, e ele reconhece, tem uma entrevista, não sei se eu acho, reconhece que as obras dele surgiram exatamente desse debate que eu também estou falando aqui. Ele era admirador nato de Ebossi Bolaga, e quem lê Ebossi Bolaga lê Marcian Tawa. Então, não há como falar de Antile Mbembe sem falar de Tawa. Só que o que nós encontramos é uma literatura um pouco... A apresentação desses livros é difícil na nossa biblioteca aqui. E quem lê com rigor, Antile Mbembe vai encontrar Marcian Tawa, vai encontrar Ebossi Bolaga, vai encontrar todos esses filósofos. Nós chamamos em África de filósofos inaugurais. O último que tinha ficado era exatamente, se não me engano, o Ebossi Bolaga, que faleceu. Ebossi Bolaga, porque o próprio Tonzi não é da geração desses caras, dos Tawas de Bolaga. Não sei se estão a entender o que eu acabo de dizer. O Marcelin Tawa, Bolaga, Mbiti, são os pais da filosofia contemporânea, os Cassiano, os Ngwenya, os Mbembe, Antile Mbembe, esses são reprodutores destes senhores aqui, só que muita gente não sabe. Não sei se entende o que eu acabo de dizer. São 7 ou 8 caras fenomenais. Então, esses caras estão o tal. Se nós pegássemos os 7 sábios da filosofia contemporânea africana, seria mais ou menos o Marcelin Tawa, Ebossi Bolaga, Mbiti, Kagame, esses caras aí. Então, nós somos a página, né? Somos o que Cheikh Anta Diop, aliás, o que Cheikh Amina Du Kane, na Aventura Ambígua, chama
Nós somos os preguiçosos porque já pensamos sobre os ombros do gigante. Estamos sobre os ombros do gigante. É muito fácil para nós. Mas para eles não foi fácil, não. Obrigado. E aí, professor, muito obrigado. Eu devolvo a palavra para a Neuza, nossa presidenta, para que ela possa fazer o fechamento com chave significativa, que é o professor Manuel. Neuza. Eu acho que o professor Paulo, no início da fala dele, falou muito